Em junho de 1942, 6 meses de triunfos ininterruptos pesavam sobre a estratégia japonesa no Pacífico. A Marinha Imperial, após dizimar a frota americana em Pearl Harbor, parecia pairar em um estado de glória e invencibilidade. Em Tóquio, a sensação era que faltava apenas um golpe decisivo para forçar Washington a negociar a paz, consolidando o vasto império marítimo do Japão. Este golpe final estava planejado para ocorrer no atol de Midway. A Batalha de Midway não seria um mero confronto de navios e aviões. Seria o clímax de uma aposta estratégica. Um duelo de decisões entre dois almirantes que definiria o curso da guerra. A Marinha dos Estados Unidos, com poucos navios e poucas chances, lutava pela sua sobrevivência, em severa desvantagem numérica. Enquanto o Japão reunia a maior e mais poderosa frota desde a Batalha de Tsushima, os americanos possuíam apenas 3 porta-aviões operacionais contra a elite de 4 porta-aviões pesados do inimigo. A ironia fundamental de Midway reside no fato de que a batalha foi, em grande parte, vencida antes que o primeiro avião decolasse. Foi o triunfo da inteligência superior e da logística pragmática de um lado contra o excesso de confiança e a complexidade fatal de outro. O questionamento militar aplicado que permanece é: quem tomou a decisão mais crucial e o que essa escolha custou em termos de poder estratégico global? O visionário do Japão, almirante Isoroku Yamamoto. O arquiteto da campanha de Midway foi o almirante Isoroku Yamamoto. O mesmo gênio que concebeu o audacioso ataque a Pearl Harbor, Yamamoto era um visionário que entendia a importância crítica dos porta-aviões na guerra moderna. Contudo, seu plano para Midway, conhecido como Operação MI, nasceu de uma mistura de necessidade estratégica e um desejo de vingança tática. O ataque do Little, em abril de 1942, que viu bombardeiros americanos atingir o território japonês, infligiu mais um ferimento psicológico do que material, mas mostrou uma vulnerabilidade inaceitável. Para Yamamoto, era imperativo forçar a Marinha dos Issei-Iwao a uma batalha naval decisiva, eliminando os porta-aviões remanescentes e estabelecendo um perímetro de defesa impenetrável através da ocupação do atol de Midway. Destruir a frota americana era o objetivo primário. A ocupação era apenas o chamariz. A decisão crítica de Yamamoto, no entanto, foi sua falha logística e de comando. A dispersão fatal das forças japonesas. Ele dividiu o poder de fogo esmagador do Japão em pelo menos 4 grupos amplamente separados. O grosso da força ofensiva recaiu sobre o Kido Butai, a força de ataque aeronaval comandada pelo vice-almirante Shuichi Nagumo, que carregava o poder de ataque dos 4 porta-aviões de elite, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Yamamoto, por sua vez, comandava a força principal de batalha, que incluía os poderosos navios de guerra Yamato e Nagato, e se mantinha a centenas de milhas de distância a oeste. Esta decisão isolou Nagumo e impediu o suporte rápido, tanto tático quanto de artilharia, em caso de necessidade. Yamamoto violou o princípio básico da guerra naval concentrada que o próprio Japão havia aperfeiçoado, privando Nagumo de uma massa de manobra centralizada e, crucialmente, de uma supervisão e controle tático efetivos do seu comandante em chefe. A distância garantiu que Nagumo teria que lutar a batalha sozinho. O estrategista silencioso, almirante Chester W. Nimitz. Do lado americano, o comando do almirante Chester W. Nimitz, comandante em chefe da Frota do Pacífico, SINC-PAC, foi definido pela calma calculada, pragmatismo e, acima de tudo, pela informação. Nimitz não possuía a mística de Yamamoto, mas era um mestre em delegar e, mais importante, confiar na inteligência. Sua decisão crítica mais importante foi a aposta total na criptoanálise. Em Pearl Harbor, a unidade HIPO, liderada pelo comandante Joseph Rochefort,
trabalhava incansavelmente para quebrar o código naval japonês principal, o JN-25B. Eles sabiam que um grande ataque estava iminente e que o alvo, codificado como AF, seria o ponto focal da próxima ofensiva. A grande incerteza, no entanto, era a localização exata de AF. A genialidade de Rochefort manifestou-se na ideia de usar a própria inteligência inimiga contra ele. Nimitz autorizou o envio de uma mensagem codificada de Midway, sob o controle dos EWA, para Pearl Harbor, informando falsamente que o atol estava sofrendo uma crise de escassez de água potável, devido a uma falha na unidade de desalinização. Em poucas horas, os interceptores americanos ouviram uma mensagem japonesa: AF está sofrendo escassez de água. A confirmação era irrefutável. O alvo de Yamamoto era Midway. O teste AF deu a Nimitz não apenas o alvo, mas também a data aproximada do ataque, 3 ou 4 de junho, e as prováveis rotas de aproximação. Este triunfo da inteligência, conhecido no Ocidente como Magic, forneceu a Nimitz a vantagem estratégica mais potente que qualquer comandante poderia desejar. Em vez de se preparar para se defender em um perímetro vasto, Nimitz preparou uma emboscada perfeita. Ele sabia que estava em desvantagem em termos de navios, mas a informação era o catalisador que transformaria a inferioridade em superioridade tática. Ele posicionaria suas forças fora do alcance de reconhecimento japonês, pronto para golpear os invasores no momento mais vulnerável, transformando o jogo de xadrez de Yamamoto em um massacre aeronaval. O palco estava montado. O Japão, confiante na sua força material e na complexidade do seu plano, navegava cegamente em direção à armadilha. Os Estados Unidos, munidos de informações privilegiadas e liderados por um comandante pragmático, posicionavam-se para lançar um ataque de surpresa que mudaria o equilíbrio de poder para sempre. A estratégia de Nimitz, baseada na confiança na inteligência, já havia superado a arrogância da distância e da dispersão de Yamamoto. O confronto aeronaval de Midway estava sendo vencido na sala de situação, mas precisava ser decidido no convés de voo. A primeira grande vitória de Nimitz foi ganhar um terceiro porta-aviões, o que parecia impossível. O USS Yorktown, danificado criticamente na Batalha do Mar de Coral, chegou a Pearl Harbor com a avaliação inicial de que precisaria de 90 dias de reparos no estaleiro. Nimitz, agindo com a audácia de quem sabe que o tempo é tudo, ordenou que o navio fosse preparado para a batalha em 72 horas. Centenas de operários trabalharam em 3 turnos. Os reparos críticos estruturais e de propulsão foram feitos de forma emergente, e o navio partiu em 30 de maio, com a maior parte da tripulação de reparos ainda a bordo, para terminar o trabalho enquanto navegavam. Com o Yorktown de volta à linha, a frota americana Task Forces 16, sob o contra-almirante Raymond Spruance a bordo do Enterprise, e 17, sob o almirante Frank Jack Fletcher, o comandante tático-geral, a bordo do Yorktown, posicionou-se a nordeste de Midway, em um ponto de emboscada perfeitamente calculado pela unidade IPO. Eles estavam a aproximadamente 325 milhas de distância do local esperado do ataque japonês, fora do alcance de qualquer patrulha de reconhecimento de Nagumo. Enquanto isso, o almirante Chuichi Nagumo, à frente do Kido Butai, a principal força de ataque de porta-aviões, navegava para o oeste com os 4 porta-aviões veteranos que haviam atingido Pearl Harbor. Seu plano de ataque seguiu a doutrina: lançar metade de suas aeronaves para destruir as instalações terrestres de Midway, mantendo o restante armado para enfrentar a frota americana, que ele esperava encontrar mais tarde. O primeiro golpe japonês atingiu Midway por volta das 6h20 da manhã de 4 de junho, resultando em danos significativos, mas não incapacitantes. Os pilotos que retornavam, no entanto, alertaram Nagumo que um segundo ataque era necessário para neutralizar completamente a base. Foi neste momento que o almirante japonês cometeu um de seus erros mais letais.
Tendo recebido o relatório sobre a necessidade de um segundo ataque terrestre, Nagumo ordenou que os bombardeiros de reserva fossem rearmados com bombas de fragmentação e demolição para a missão contra Midway, trocando seus armamentos antinávio. Apenas alguns minutos após essa ordem, por volta das 7h45 da manhã, um hidroavião de reconhecimento da frota de invasão japonesa localizou os porta-aviões americanos. Nagumo estava em um dilema fatal: reverter imediatamente a ordem e rearmar os aviões de volta com torpedos antinavio. Aquele tempo precioso, enquanto bombas e torpedos eram trocados, aviões eram reabastecidos e mangueiras de combustível cobriam os convéses, transformou os porta-aviões japoneses em armadilhas explosivas. Eles estavam no seu momento de vulnerabilidade máxima. Do lado americano, o almirante Spruance, comandando o Task Force 16, Enterprise e Hornet, recebeu o primeiro contato inimigo e tomou a decisão tática mais agressiva da batalha. Ele se recusou a esperar que seus próprios aviões de reconhecimento confirmassem o posicionamento japonês e, mais crucialmente, se recusou a esperar pela força de Fletcher, o Yorktown, para coordenar um ataque doutrinário em massa. Spruance sabia que a prioridade era atacar Nagumo antes que ele pudesse lançar o contra-ataque japonês. Ele tomou a decisão calculada de lançar todo o seu poder aéreo no limite máximo do alcance, cerca de 175 milhas, comprometendo o Task Force 16 com o ataque. Ele trocou a coordenação perfeita pela velocidade. A primeira onda americana lançada por Spruance, desordenada e voando em grupos dispersos, incluía os esquadrões de torpedeiros TBD Devastator. Estas aeronaves lentas e desprotegidas tornaram-se o sacrifício tático mais caro e vital de Midway. O esquadrão torpedeiro 8 do Hornet, VT-8, sem escolta de caças, foi quase aniquilado. 15 aviões foram abatidos, sobrando apenas um piloto. O VT-6 do Enterprise e o VT-3 do Yorktown sofreram perdas igualmente catastróficas. Os ataques torpedeiros foram um fracasso em termos de acerto de alvos, mas o custo em vidas não foi em vão. Ao voar baixo sobre a água, os Devastator forçaram a patrulha aérea de combate, CAP japonesa, composta pelos lendários caças Zero, a descer para defendê-los. Quando os Zeros estavam concentrados perto da superfície, destruindo os torpedeiros, o céu superior foi limpo. O destino dos 4 porta-aviões japoneses foi selado por um golpe de pura sorte e excelente timing tático, que só foi possível pelo sacrifício dos torpedeiros. Por volta das 10h22 da manhã, 3 esquadrões de bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, do Enterprise e do Yorktown, chegaram simultaneamente sobre o alvo. 2 esquadrões, VB-6 e VS-6, avistaram o Kaga e o Akagi. Um terceiro esquadrão, VB-3, avistou o Soryu. Devido a erros de navegação ou pura sorte, todos os esquadrões convergiram no momento exato em que os Zeros estavam fora de posição, e os convéses de voo japoneses estavam cheios de aeronaves prontas para o lançamento ou com armamentos empilhados. Em menos de 6 minutos de bombardeio de mergulho devastador, o Kaga, o Akagi e o Soryu foram atingidos fatalmente. As bombas americanas penetraram os convéses de voo, alcançando os hangares onde o combustível e a munição antinávio estavam sendo trocados. A reação em cadeia das explosões internas, alimentadas pelo combustível de aviação e pelas bombas empilhadas, transformou os corações da frota de Nagumo em piras ardentes. O Kido Butai havia perdido 75% de sua força de porta-aviões em questão de minutos, encerrando a capacidade ofensiva japonesa no Pacífico Central. O almirante Yamamoto, a centenas de milhas de distância, recebeu a notícia do desastre, e sua força principal de batalha não seria capaz de chegar a tempo para alterar o resultado. O jogo de xadrez estratégico que ele havia arquitetado desmoronou devido à inflexibilidade de seu plano e à dispersão de suas peças.
A única esperança que restava para o Japão era o último porta-aviões intacto, o Hiryu. A única esperança que restava para o Japão era o último porta-aviões intacto, o Hiryu. Sob o comando do capitão Tomeo Kaku, este navio isolado representava o último ato de resistência do Kido Butai. Enquanto Nagumo observava a fumaça de seus 3 principais navios, o Hiryu lançou uma resposta desesperada e corajosa, visando retaliar e, no mínimo, equilibrar o placar dos porta-aviões. Seus aviões, acreditando terem localizado um dos porta-aviões de Spruance, concentraram-se no USS Yorktown, que havia sobrevivido ao ataque inicial dos bombardeiros. A primeira onda de bombardeiros de mergulho do Hiryu atingiu o Yorktown, deixando-o temporariamente paralisado e envolto em chamas. Pouco tempo depois, a segunda leva de torpedeiros japoneses alcançou a força-tarefa de Fletcher e aplicou o golpe fatal. O Yorktown, herói de Coral Sea e reparado milagrosamente em Pearl Harbor, foi atingido por múltiplos torpedos e ficou à deriva, com a maior parte de sua tripulação resgatada. Foi o preço da audácia de Nimitz, que havia arriscado um porta-aviões ainda em reparos. A vingança japonesa, embora atrasada, havia encontrado seu alvo. No entanto, o triunfo tático do Hiryu durou pouco. A capacidade de Spruance de manter sua força coesa e a busca incessante do reconhecimento americano localizaram rapidamente o porta-aviões. Às 5 horas da tarde daquele dia fatídico, bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, operando a partir do Enterprise e do Hornet, encontraram o Hiryu. 4 bombas atingiram o convés do porta-aviões, desencadeando a mesma reação em cadeia que havia condenado seus irmãos mais velhos. Combustível, munição e aeronaves reabastecidas explodiram. O Hiryu foi forçado a ser abandonado, e pouco antes do amanhecer do dia 5 de junho, foi afundado, encerrando a capacidade ofensiva de porta-aviões do Japão no Pacífico. O desastre foi imediato e total. O Japão perdeu 4 porta-aviões de primeira linha: Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Em um único dia, o Japão Imperial perdeu a máquina de guerra que havia garantido 6 meses de domínio no Pacífico. Junto com os navios, mais de 200 aeronaves foram perdidas. O custo mais profundo, contudo, residia na perda de tripulações altamente treinadas. Centenas de seus melhores pilotos navais, os veteranos de Pearl Harbor e da campanha do Sudeste Asiático, morreram no convés de seus navios ou nas águas do Pacífico. Esses pilotos de elite eram praticamente insubstituíveis em um prazo tático, um recurso que o Japão não podia se dar ao luxo de perder. Do lado americano, as perdas foram significativas, mas estratégicas. Os Estados Unidos perderam um porta-aviões, o USS Yorktown, que foi afundado 2 dias depois, enquanto estava sendo rebocado por um submarino japonês, o UAI-168A. Um contratorpedeiro, o USS Haman, também foi perdido. No entanto, os CLDA preservaram sua base de treinamento de pilotos e sua capacidade industrial. A diferença crucial residia na capacidade de substituição. Enquanto a Marinha Americana podia repor os navios e os pilotos em um ritmo industrial, a Marinha Imperial Japonesa perdeu o seu núcleo de experiência em combate. A notícia do desastre chegou ao almirante Yamamoto em sua frota principal de batalha, que estava a centenas de milhas de distância, em silêncio de rádio. A separação que ele havia imposto entre suas forças agora se mostrava uma falha fatal. Sem qualquer porta-aviões remanescente para proteger seu poderoso grupo de couraçados, a Operação MI havia se tornado inviável. Sua decisão, tomada sob o peso de uma derrota esmagadora, foi pragmática: recuar. Yamamoto cancelou a invasão, ordenou a retirada imediata das forças e procurou encobrir a magnitude da catástrofe com a força de invasão de Midway, que logo se dispersaria em segurança. O duelo entre os comandantes havia terminado. O julgamento histórico de Midway aponta para uma verdade militar aplicada.
A decisão de Nimitz de confiar totalmente na inteligência de Aipo e operar com antecipação estratégica superou a superioridade numérica bruta de Yamamoto. A informação era o recurso mais poderoso no campo de batalha de Midway, e Nimitz a empunhou com confiança. Ele não apenas sabia o que o inimigo ia fazer, mas estava disposto a arriscar tudo, o Yorktown e suas duas outras frotas-tarefas, para capitalizar essa informação. A falha decisiva de Yamamoto não foi apenas tática, mas doutrinária. A complexidade do plano, que diluía suas forças em múltiplos grupos, impediu a coordenação e a capacidade de reação tática de Nagumo. Ao manter sua poderosa frota principal de batalha fora do alcance de apoio, Yamamoto deixou Nagumo isolado e sem flexibilidade para manobrar face ao inesperado. Em essência, Yamamoto violou o princípio da concentração de forças que ele próprio ensinara. O erro tático de Nagumo, embora trágico, foi um sintoma dessa inflexibilidade estrutural. O tempo era o recurso mais escasso na guerra aeronaval. A hesitação de Nagumo em lançar um ataque imediato, preferindo rearmar suas aeronaves para o ataque terrestre e esperar por um segundo reconhecimento após a descoberta americana, violou a regra de atacar primeiro com tudo o que se tem. Sua cautela levou à catástrofe no momento em que os bombardeiros de mergulho americanos chegaram. A audácia do contra-almirante Raymond Spruance selou a vitória. Sua decisão de lançar um ataque aéreo desordenado, mas imediato, sem esperar pela força de Fletcher ou pela formação perfeita, garantiu que os americanos chegassem ao Japão no ponto de maior vulnerabilidade. O ataque caótico dos lentos torpedeiros sacrificou centenas de homens e aeronaves, mas distraiu a patrulha aérea de combate japonesa, baixando os caças zero. Esse sacrifício abriu o céu para a chegada oportuna, ou golpe de sorte, dos bombardeiros de mergulho Dauntless. A tática de guerra aeronaval de Spruance, chegar agora, não é perfeito, combinou-se com a superioridade de Nimitz em inteligência para produzir uma das vitórias mais decisivas da história naval. Contrariando a devastação que varreu os convéses de seus três pares, o último porta-aviões remanescente do Kido Butai, o Hiryu, ainda possuía um punho fechado para revidar. Sob o comando corajoso do contra-almirante Tamon Yamaguchi, o único comandante japonês que havia defendido um ataque imediato mais cedo, o Hiryu agiu com a velocidade desesperada de um guerreiro encurralado. Uma primeira onda de ataque foi lançada, buscando o Yorktown, o único porta-aviões americano que a inteligência japonesa havia identificado no Mar de Coral. Este erro de identificação foi taticamente significativo. Acreditando ter encontrado a única ameaça na área, os pilotos japoneses não anteciparam a presença do Enterprise e do Hornet. A agressão de Yamaguchi rendeu resultados imediatos, embora custosos. Os bombardeiros de mergulho do Hiryu encontraram o USS Yorktown e atingiram-no com 3 bombas. Em uma demonstração de resistência logística e engenharia de danos quase milagrosa, a tripulação americana conseguiu controlar os danos do navio a ponto de ele retomar o curso e o lançamento de aviões em apenas 1h30. Uma segunda onda de ataque, lançada pelo Hiryu, voltou a atingir o Yorktown, desta vez com 2 torpedos, paralisando-o de forma decisiva. Os japoneses, entretanto, estavam consumindo seus últimos recursos de aviação e tripulação de elite. A resposta americana foi implacável e definitiva. Os SBD Dauntless, agora reabastecidos e prontos, tinham um alvo solitário e irrecuperável, o Hiryu. No final da tarde de 4 de junho, bombardeiros de mergulho do Enterprise localizaram o último porta-aviões japonês e o atingiram com 4 bombas. Assim como seus companheiros, o Hiryu estava no seu ponto máximo de vulnerabilidade tática. As bombas atingiram o convés e os hangares, iniciando incêndios incontroláveis. Yamaguchi e o capitão Kaku, recusando-se a abandonar seu posto,
afundaram com o porta-aviões na madrugada de 5 de junho, marcando o fim literal da capacidade ofensiva de porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa. Longe de toda esta carnificina, o almirante Isoroku Yamamoto esperava. Sua força principal de batalha, com seus poderosos navios de guerra, incluindo o gigantesco Yamato, estava a centenas de milhas de distância, totalmente incapaz de intervir, cumprindo fatalmente a decisão crítica 1, a dispersão desnecessária de força. Quando os relatórios da destruição de todo o Kido Butai chegaram, a realidade atingiu o arquiteto de Pearl Harbor. Sua frota de superfície, projetada para uma batalha decisiva entre couraçados, era obsoleta no novo teatro de guerra aeronaval sem cobertura aérea. Yamamoto, que inicialmente considerou ordenar que sua força de cruzadores bombardeasse Midway e tentasse uma continuação arriscada da batalha com seus navios de guerra, foi forçado a encarar a impossibilidade logística e o suicídio de seus homens. O plano complexo e multifacetado havia colapsado. Nas primeiras horas de 5 de junho, o almirante Yamamoto emitiu a ordem sombria: recuar. Midway estava perdida, e com ela a iniciativa estratégica no Pacífico. O preço pago pelo Japão, revelado ao amanhecer de 5 de junho, era catastrófico e irrecuperável. Em troca da perda de um porta-aviões americano, Yorktown, que seria afundado por um submarino japonês dias depois, junto com o contratorpedeiro Hammann, um total de 4 porta-aviões de frota, o núcleo veterano do ataque a Pearl Harbor, foram destruídos. Além do afundamento do cruzador pesado Mikuma, o Japão perdeu aproximadamente 248 aeronaves e mais de 3.000 militares. No entanto, a cifra mais impactante não era a contagem de navios, mas sim a qualidade do pessoal. A Marinha Imperial perdeu centenas de pilotos de elite, atiradores e tripulações aéreas. Estes eram os veteranos mais experientes do Japão, irredutíveis guerreiros que haviam levado o Império a 6 meses de vitórias ininterruptas. O Japão poderia, com o tempo, construir mais navios e mais aviões, mas o tempo necessário para treinar novos pilotos com o mesmo calibre e experiência em combate destes homens perdidos não existia. Este foi o custo real e decisivo da derrota. Os Estados Unidos, embora tenham sofrido com a perda do Yorktown e 145 aeronaves, poderiam reabastecer e substituir esses ativos mais rapidamente, e suas perdas de pilotos experientes foram menos percentualmente catastróficas. O julgamento final da Batalha de Midway não reside no mero confronto tático, mas na análise das decisões estratégicas anteriores. A decisão vencedora foi a de Nimitz. Sua calma e pragmática confiança na criptoanálise, uma aposta total na unidade HIPO e na informação crítica do teste AF, deu-lhe o fator mais importante na guerra: a antecipação. Ele sabia o alvo, a data e, crucialmente, a rota de aproximação, permitindo que a frota americana preparasse a emboscada perfeita. A decisão crítica 2, priorizar o reparo milagroso do Yorktown. Em 72 horas, solidificou sua vitória, adicionando um terceiro porta-aviões à força, um trunfo de poder que mudou a proporção de forças no confronto imediato. A falha decisiva coube a Yamamoto. Seu plano era excessivamente complexo, beirando a superengenharia. Ele violou o princípio militar fundamental da concentração de forças, espalhando seus recursos ao longo de milhares de quilômetros de oceano. Sua frota principal permaneceu distante e inutilizada. Este isolamento estratégico resultou na tragédia tática da decisão crítica 3, a hesitação de Nagumo. O tempo tático, o recurso mais escasso na guerra aeronaval, foi perdido no momento da rearmamento. A cautela de Nagumo, paralisada pela falta de diretrizes claras de uma autoridade central mais próxima, Yamamoto, levou a que seus navios fossem pegos no seu momento de maior vulnerabilidade. Em contraste, a audácia da decisão crítica 4 de Spruance
lançar um ataque desordenado e imediato no limite máximo do alcance, garantiu que os americanos chegassem ao Japão no único momento em que poderiam vencer, enquanto os convéses estavam cheios de combustível e munição e os caças Zero estavam fora de posição, atraídos para baixo pelos sacrificados esquadrões torpedeiros. A Batalha de Midway solidifica-se como o estudo de caso fundamental na história militar, onde a inteligência e a flexibilidade tática prevaleceram decisivamente sobre a rigidez doutrinária e a dispersão de forças. O Japão perdeu a capacidade de impor sua vontade estratégica. Sua única opção a partir de então seria uma guerra de atrito e defesa, um conflito para o qual o Império não possuía o profundo poço de recursos humanos ou materiais dos Estados Unidos. Midway não encerrou a guerra, mas garantiu que o Japão não pudesse vencê-la.